Neste vídeo nós vamos falar de Keylor Navas no Bahia, Fábio Mota que não esquece o Bahia e Isidro Pita. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Já tem mais ou menos 2 dias que eu tô com uma mistura de uma gripe com alergia e tal. Tô tomando medicamento, mas ainda não estou 100%, né, gente? Por isso que eu tenho gravado menos vídeos nesses últimos 2 dias, mas a gente já quase volta aí ao normal, tá? Bom, eu também tô com a voz um pouco rouca, não sei se dá pra notar isso. Bom, galera, olha só. Vamos começar por Fábio Mota. Por que raio Fábio Mota sempre tem que falar no Bahia, muitas vezes nas suas coletivas de imprensa ou comentários normais? A mais nova dele agora foi dizer que nem toda SAF é a solução, e etc. E até aí tudo bem. Ele citou a SAF do Coritiba, citou a SAF de outros clubes, né? Inclusive o Vasco da Gama. Na minha opinião, citou a SAF do Cruzeiro também, citou o Red Bull. Gente, olha só, o Red Bull é um time que desde quando a Red Bull comprou o Bragantino, ele nunca mais saiu da primeira divisão, gente. O Red Bull, ele subiu como campeão em 2019 e desde então está na Série A. Tem, sem dúvida nenhuma, neste momento, um dos centros de treinamento mais modernos do Brasil. Paga em dia e os jogadores lá não têm a pressão que pode ter um Vitória. Não dá para comparar o Red Bull com outras SAFs tradicionais, porque é um time sem torcida do interior de São Paulo e mesmo assim vem se mantendo na Série A durante todos esses anos, desde que subiu como campeão em 2019. A equipe do Cruzeiro teve o Ronaldo, que tirou o Cruzeiro do buraco, essa é que é uma verdade, mas depois, por uma questão de negócio, o Ronaldo resolveu passar o time à frente. E aí outro investidor comprou o time e o time lutou aí por uma possível vaga na Libertadores esse ano. Não conseguiu, porque perdeu alguns jogos aí que não deveria perder e vai jogar a Sul-Americana no próximo ano. Eu posso dizer que o Cruzeiro, ele deu uma levantada muito grande. É injusto dizer que a SAF do Cruzeiro não deu certo. O Ronaldo, se não me engano, pegou o Cruzeiro na Série B. Colocou ali um dinheiro, o Cruzeiro voltou para a Série A e está se mantendo na Série A. Só que não é chegar e vencer não, gente. Não é assim não, chega e sou campeão não. Calma. Apenas uma SAF conseguiu isso, que foi a do Botafogo. O John Textor chegou no Botafogo, o Botafogo estava à beira da falência. O John Textor chegou no Botafogo e aí o ano passado bateu na trave, foi vice-campeão. Só que este ano, gastando uma nota, levou os 2 títulos mais importantes que um clube brasileiro pode conquistar antes de um Mundial de Clube, né? Que é a Libertadores e a Série A do Brasileiro. E agora vai disputar o Mundial. Talvez o Botafogo seja campeão do mundo este ano, contra quem eu não sei, mas talvez o Botafogo seja campeão do mundo. Já a SAF do Vasco, essa sim foi uma SAF que não deu em nada. Porém, o Vasco foi meio que, iludido por causa da 777, acabou que aquilo tá como tá. Mas mesmo assim o Vasco ainda faz campanhas de top 10 do Campeonato Brasileiro. O Vasco esteve longe de lutar contra o rebaixamento. E aí tem o Fortaleza, que o Marcelo Paes implementa uma SAF como CEO, de que o investidor não vai ficar com o domínio do clube, como é o caso do Bahia, no caso do futebol, né? E o Vitória parece que o Fábio Mota também cita o Marcelo Paes, o Vitória parece que quer uma SAF mais ou menos nos moldes do Fortaleza. Beleza. Agora o Fábio Mota falar que nem sempre a SAF é a solução é a solução sim, gente. Sem SAF, clubes como o Botafogo não poderiam ter sido campeão brasileiro. Sem SAF, o Cruzeiro estaria ainda na segunda divisão. Ou se tivesse voltado para a primeira, estaria lutando para não cair. Querendo ou não, com o aporte financeiro que a 777 deu ao Vasco no início da sua gestão no futebol do clube, tirou o Vasco da zona de rebaixamento. O Vasco aí tá aí, ó. O Vasco não vai a lugar nenhum, mas pelo menos fica ali, 11º, 19º do Campeonato Brasileiro. Não corre risco de rebaixamento. Então, todas as coletivas de Fábio Mota, o Fábio Mota arruma uma maneira de meter o Bahia no balaio. Eu, sinceramente, acho que o Fábio Mota tem mais é que cuidar do Vitória, gente. Essa rivalidade aí de vocês, Bahia e Vitória, que coisa chata, pô. Vocês ficam o tempo todo, um alfinetando o outro, brincando com o outro, soltando indireta pro outro. Vamos cuidar de vencer, pô. Vamos cuidar de vencer. Isso em Pernambuco era mais ou menos assim também com o Sport Santa Cruz, tá?
Só que o Santa Cruz chegou num nível de desgraça tão grande que a torcida do Sport já esqueceu o Santa Cruz. A torcida do Santa hoje ainda se preocupa com o Sport. Muito mais do que a do Sport se preocupa com o Santa. Pelo menos é o que eu vejo. Eu sei que tem torcedores do Sport que ainda fica zoando o Santa e tal, mas é mais na base do folclore mesmo. O Santa Cruz não oferece perigo a ninguém. Por isso que eu já fiz aqui vídeos dizendo que o Santa Cruz tem que ser resgatado, porque o Sport precisa de um rival. E o rival histórico do Sport é o Santa Cruz. Pelo menos eu vejo isso no estado de Pernambuco. Na região, para mim, é o Bahia, tá? O rival histórico do Sport. Na região Nordeste. Mas em Pernambuco é o Santa Cruz. Então, sim, o Santa Cruz precisa ser resgatado porque o Sport precisa de um rival. O Vitória precisa do Bahia forte. E Fábio Mota sabe disso. Só que Fábio Mota fica o tempo inteiro querendo criar picuinha, né? Com o Bahia, tá? Bom, é só uma opinião minha, tá? Sobre Isidro Pita, por que o Vitória tá se metendo nisso, cara? Foi dito aí que o Bahia tentou investir no jogador, mas parece que a pedida do Cuiabá foi alta. O Bahia meio que recuou. Mas eu já vi algumas notícias dizendo de que o Bahia realmente parece que vai comprar um jogador. E aí vai o Vitória e se mete nisso, nessa transação, querendo também investir no jogador. Uma coisa eu acho que vai acontecer é o seguinte. Se o Bahia não comprar o Isidro Pita, é porque o Bahia, o Grupo City, entende que o Cuiabá está pedindo muito, porque o Bahia tem dinheiro com do Grupo City, então o Cuiabá quer investir lá no Gogó, para tentar ganhar o máximo possível, já que o jogador, se não me engano, ainda tem mais um ano de contrato com o Cuiabá. E aí chega o Vitória e possivelmente vai pagar o que o Bahia não quer pagar só para ter o jogador. Parece coisa de picuinha, né? Realmente, eu sinceramente não vejo o Vitória indo a lugar nenhum com isso. Eu, se eu fosse o Vitória, investiria em outro jogador. Porque só agora o Vitória abriu, digamos assim, mirou as suas lanternas para cima do Isidro Pita. Parece que é porque o Bahia quis o jogador, aí o Vitória vai e quer também. Pelo menos essa é uma opinião que eu vejo de fora, né? Porque o futebol tem muito isso, né? Às vezes a gente não presta atenção em determinado atleta, mas o nosso rival se interessa por ele e a gente sabe que o nosso rival tem mais dinheiro, tem um poder financeiro maior, aí a gente pensa assim, peraí, se fulano está interessado nesse jogador e a gente pode ir lá buscar, é porque o cara deve ter qualidade, vamos brigar por ele. Eu, sinceramente, se eu fosse o Vitória, iria por outros caminhos, tá? Mas isso é apenas uma opinião minha. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o goleiro Keylor Navas. Surgiu aí um boato de que Keylor Navas foi oferecido ao Bahia. Esse mesmo Keylor Navas, ele foi oferecido ao Grêmio. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar matérias, tá? Keylor Navas oferecido ao Grêmio. Keylor Navas oferecido ao Santos. Keylor Navas oferecido ao Fortaleza. Keylor Navas, pasmem, oferecido ao Sport. O meu amigo Felipe Luna trouxe aí um comentário no Twitter dizendo que o Keylor Navas também tinha sido oferecido ao Sport. E veja como são as coisas, tá? Veja só, no começo dessa semana, o presidente Yuri Romão, ele deu uma entrevista a um podcast do Felipe Luna falando aí das eleições do Sport e tudo mais. E Yuri Romão falou que teve um jogador que pediu 900 mil reais para jogar do Sport. Aí eu fico aqui pensando, será que esse jogador foi o Navas? Quiseram oferecer Navas ao Sport e Navas pediu 900 mil reais? Só porque eu digo isso, gente? Porque tem uma matéria que fala que ele foi oferecido ao Santos com salário de 700 mil. Então 700, 800, 900 dá na mesma, né? Aí já é uma especulação minha. Eu não sei se isso é correto. Já é uma especulação minha. Claro que o Sport tirou o time de campo. O Sport não tem condições de pagar 900 mil reais por um jogador. E aí agora aparece essa especulação de que Keylor Navas foi oferecido à equipe do Bahia. Gente, olha só. O Bahia tem que buscar um goleiro melhor que o Navas. O Navas está com 37 anos. Eu sei que goleiro joga até os 40, 42. O Fábio, que está no Fluminense, está aí, fazendo grandes defesas e já passou do 40, né? Mas o Navas não é goleiro pro Bahia, gente. Talvez eu até rasgue a boca e o Navas chegue no Bahia e faça um grande 2025. Porque, veja bem, eu vivo na Costa Rica. Eu vi Navas defender a seleção da Costa Rica todos esses anos que eu vivo aqui. Copa do Mundo 2014, 2018 e 2022. Ele como goleiro da Costa Rica. Eu vi essas 3 Copas aqui da Costa Rica, gente. Então, gente, eu sei que Navas é um excelente goleiro. Ele não chegou ao Real Madrid à toa. Ele não foi ao PSG à toa. Para um goleiro que jogava no Saprissa aqui da Costa Rica ser vendido para o futebol espanhol, é porque ele tem qualidade. Foi para o Albacete, depois foi para o Levante, se não me engano, até que foi parar no Real Madrid. No Real Madrid ganhou tudo. Mundial de Clubes, Champions e tudo mais. Já está com boi na sombra. Depois foi terminado de ficar mais rico ainda jogando no Paris Saint-Germain. Só que no Paris Saint-Germain, o PSG, ele perdeu o espaço. Ele começou como titular e perdeu espaço. Tanto é que ficou de lado e foi emprestado por Forest, não sei o que, da Inglaterra, que é um time menor. É um time tradicional conhecido da Inglaterra, mas é um time menor.
Agora, se não me engano, eu acho que estava na Coreia, sei lá onde é que estava. Eu não sei nem como é que ele ainda não foi parar no futebol americano nem no futebol mexicano. E agora está sendo oferecido a vários clubes do futebol brasileiro. Porque, a princípio, hoje, a Liga Brasileira, o futebol brasileiro, tá, digamos assim, sedutor para essa galera que tá meio que em fim de carreira do futebol europeu, sabe? Os clubes brasileiros pagam bem. O real, ele é até um pouco valorizado em relação à moeda aqui da nossa região, da América do Sul e América Central. Claro que o real está inferior ao dólar, inferior ao euro, mas se for comparar com o peso argentino e com as outras moedas da América do Sul, o real é valorizado. E os clubes brasileiros, por incrível que pareça, ainda conseguem pagar bons salários, né? Então hoje você vê o Memphis Depay no Corinthians, você vê um Payet no Vasco, você vê aquele Balosier, acho que é mais ou menos assim o nome dele, do Criciúma, um cara que também fez fama lá no futebol inglês. Entende? Então o futebol brasileiro hoje é um futebol agradável, digamos assim, para o cara meio que terminar a carreira. Ainda joga em alto nível, joga em liga competitiva, com torcidas apaixonadas, e o cara ainda vem ganhar um cascalho. Então Navas foi oferecido ao Grêmio, Navas foi oferecido ao Fortaleza, foi oferecido ao Santos, ao Sport e agora ao Bahia. Eu, sinceramente, se fosse o Bahia, eu iria atrás de goleiros como o João Ricardo do Fortaleza, como o Everson do Atlético Mineiro, até mesmo como o Kaique França do Sport. O Kaique França hoje seria para o Bahia um goleiro muito melhor do que o Navas. Jovem, buscando ainda um lugar no sol, Navas já está com o boi na sombra. Vocês lembram o que o Kaique França fez jogando pelo Sport contra vocês na Fonte Nova, este ano pela Copa do Nordeste? Pegou até pensamento. Se não fosse Kaique França, aquele jogo era os 5 ou 6 para o Bahia. Kaique França garantiu a rapadura e por isso a gente só perdeu apenas de 2-1. Porque naquele jogo o Bahia teve muito mais vontade de vencer do que o Sport. E neste ano, na Série B do Campeonato Brasileiro, se fala muito em Lucas Lima, se fala muito em Christian Barleta, se fala muito no Fabrício Domingues, mas o Kaique França foi um dos principais responsáveis pelo acesso do Sport. Pegou muito na Série B, fez defesas incríveis. Portanto, sim, um goleiro como o Kaique França, um João Ricardo, esses são goleiros pro Bahia. O Everson do Atlético Mineiro, não é o Navas, gente. Claro que o Navas ainda não está aposentado. É claro que ele pode chegar no Bahia e fazer uma boa temporada, mas eu acho que ele não é um goleiro pro Bahia. Caro e talvez não vai entregar o que a torcida do Bahia quer. O Bahia precisa de um goleiro mais jovem, um goleiro que queira ainda que tem qualidade e queira ainda buscar um lugar ao sol. Essa é a minha opinião, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!